Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 591 – Atacando o abrigo. Tudo está preparado. Podemos atacar o abrigo real a qualquer hora agora. Qixilvin voltou ao abrigo Deus Negro e relatou para Ansem que havia conseguido a ajuda do Li Xingmun e do Filipe para o ataque. Perfeito. Vamos seguir o seu plano. Ansem estava vendo o plano do Qixilvin. Não precisa se preocupar, porque não vou te decepcionar. Vamos conquistar esse abrigo real. Qixilvin falou isso, enganando Ansem de propósito. Por dentro, estava rindo da cara dele. Claro que vamos tomar o abrigo real. Mas o dono não vai ser você, Ansem. Não mesmo. Vai ser eu. Ansem olhou para Qixilvin, que mostrava uma expressão confiável e sincera. Em seguida, sorriu, deu um tapinha no ombro e falou, vá. Confio em você. Ansem não era alguém que gostava de ficar ocupado com algo. Por outro lado, gostava de ver os outros ocupados. Depois que Qixilvin saiu, Irmã Li se aproximou do Ansem com um olhar preocupado no rosto e falou, tem certeza que vai deixar Qixilvin lidar com todo o plano de atacar o abrigo real? Ansem sorriu e respondeu, o abrigo Deus Negro pertence ao Dong Lin, permitir que Qixilvin cuide do plano vai nos deixar livre para dar o nosso melhor na batalha, o que é uma coisa boa para o nosso ataque contra o abrigo real. E o que acontece depois que atacarmos o abrigo? Irmã Li não estava tão otimista quanto Ansem, parecia que suas sobrancelhas ficariam franzidas para sempre, estava até franzindo a testa de um jeito desconfortável. Não se preocupe. O abrigo real será da propriedade respondeu Ansem. Irmã Li notou o quão confiante Ansem estava, então não forçou mais sua inquietude, mesmo com suas preocupações e relutâncias contínuas. As tropas dos vários abrigos estavam agora em movimento e se aproximando do abrigo real bravamente. Eles se moveram para os arredores do abrigo para exterminar todas as criaturas ao redor, em preparação para a grande batalha que estava por vir. Com todos acampados e prontos, esperaram pelo momento em que seriam divididos em grupos de 3 e enviados para seguir as ordens que eram dadas. O grupo do Ansem era o mais poderoso, de modo que foram designados para atacar o portão principal. Ele estava seguindo precisamente o plano do Qixilvin, sem desobedecer nada. Como resultado, Qixilvin estava se sentindo bem arrogante e acreditava que Ansem confiava inteiramente nele e que estava na palma da sua mão. Se não fosse esse o caso, por que mais estava fazendo exatamente o que foi dito? Qixilvin quase se sentiu mal por ser tão manipulador. Vamos ver quando eu tomar o abrigo real. Se me obedecer, então não vou tratar ele tão mal. Esse pensamento se enraizou profundamente no Qixilvin, mas foi então que começou a questionar esse julgamento. Este tipo de homem não é adequado para responsabilidades importantes. Se a pessoa no comando não pode ser cruel e implacável, então é apenas uma questão de tempo até que outros tentem tirar proveito e tentar me esmagar. O cerco começou, e dava para ouvir as bestas rugindo atrás das muralhas do abrigo a dezenas de quilômetros. A tensão começou a borbulhar e ferver quando se aproximaram do campo de batalha. E, finalmente, todos marcharam para combater as criaturas no caminho. Longe, nas encostas de uma montanha nevada, uma mulher em forma observou o desenrolar da batalha. Logo, falou sozinha, acho que daqui dá ver o nível de poder dele. Longe, do outro lado do campo de batalha, uma garotinha se levantou e observou a cena também. Ela tinha cabelos pretos e longos que quase alcançavam o chão e segurava uma raposa prateada nos braços. Embora fosse um cerco, apenas algumas pessoas do abrigo das deusas lutaram ao lado do Ansem. Aqueles que o apoiavam não eram muito fortes, e a maioria foram comandados por Qixilvin e posicionados em outro lugar. Mas, desta vez, Qixilvin não viu o espírito de cabelos prateados, o que achou estranho.
Ele não sabia que o espírito de cabelos prateados não sairia do salão espiritual com medo de que Ansem corresse para roubar a pedra espiritual. Só que Ansem não ligou tanto para isso. Ele estava usando a armadura de escamas de sangue e empunhando duas espadas nas mãos. Com Engman Li e os outros combatentes, liderou a ofensiva contra o portão principal. Qi Xiu vendeu para Ansem essa posição, onde as criaturas eram as mais fortes. Com apenas algumas pessoas do abrigo das deusas ajudando, esperava que fossem eliminados pelos monstros. Contudo, em vez de lutar lentamente para avançar, Ansem e seu povo avançou loucamente com pressa. Qi Xiu balançou a cabeça com a visão, e as vozes conflituosas dentro dele argumentaram mais uma vez: não posso negar, ele é corajoso. Só que também é um imbecil. É difícil fazer negócios com esse tipo de pessoa. Mas é aquilo, alguém tão corajoso como ele pode ser útil alguma hora. Qi Xiu, perdido em pensamentos, de repente notou a presença de uma infinidade de rachaduras no chão, decorrentes do abrigo real. Em seguida, um desfile interminável de besouros prateados explodiu em direção ao campo de batalha como uma inundação. A luta tinha apenas começado, mas os besouros prateados já haviam aparecido, o que foi bem diferente da última vez, quando apareceram bem no final. Qi Xiu franziu a testa, mas já havia se preparado para a chegada delas. Se não tivesse, então teria sido impossível convencer Li Xinlun e Felipe para atacar o abrigo. O sinal foi enviado, e todos os soldados abriram suas mochilas e jogaram carne de criatura pelo campo. Em segundos, todo o campo nevado ficou encharcado como uma poça espumosa de sangue. Os besouros prateados não diferenciavam entre amigo ou inimigo, nem mesmo reconheciam quem eram seus agressores. Porém, quando sentiram o cheiro do sangue, foram imediatamente atraídos pela pilha de carne ensanguentada. Com eles fora do caminho e distraídos, um espaço vazio se abriu. É agora! Qi Xiu gritou. Todos os evoluídos evitaram os besouros prateados e avançaram, usando seus ataques mais fortes enquanto avançavam ao abrigo real. Foi então que Qi Xiu se virou para ver o portão principal e notou que Ansem e seu povo já estavam lá. A velocidade com que abriram caminho foi um choque para ele. As criaturas no portão principal eram as mais fortes, e mesmo assim, a equipe do Ansem não havia sofrido nenhuma baixa. Ele estava na frente, empunhando duas espadas, uma era prateada e a outra roxa. Enquanto lutava, era como se estivesse dançando, e cada passo que dava ao redor de um monstro era acompanhado de uma lesão no inimigo, que até jorrou sangue. Muito habilidoso, como esperado, mas ainda é um idiota. Qi Xiu olhou para o céu acima do abrigo real. No fundo, pensou, este abrigo real é lotado de vários tipos de criaturas. Mas o demônio do trovão virá do outro lado e deve chegar ao salão espiritual antes do Ansem. Só espero que sejam capazes de domar e subjugar o espírito de lá. Não tenho dúvidas que um espírito real tão poderoso seja inestimável. Enquanto Qi Xiu estava pensando, viu que Ansem já estava levando pessoas para dentro do abrigo. Por causa do aparecimento dos besouros prateados, muitas criaturas fugiram, o que diminuiu a resistência inimiga. Qi Xiu não se atreveu a desacelerar, de modo que avançou ao abrigo por outro caminho. Ainda assim, não estava com tanta pressa porque não havia como ele ser mais rápido do que o demônio do trovão. Quando Ansem chegasse ao salão espiritual, tinha certeza de que o espírito dentro já teria sido domado pelo aliado secreto. No entanto, o que Qi Xiu não notou em meio a todo o caos foi uma raposa prateada que conseguiu entrar no abrigo. Ela também estava se aproximando do Ansem. Yang Manli, Zhu Ting, Tio Qing e os demais do seu povo agora seguiam Ansem, quando entrou no abrigo real. Só que, quando entraram lá, ficaram estarrecidos ao ver um número muito maior de criaturas no interior do que no exterior. E isso não era tudo, porque havia muitas criaturas de linhagem sagrada no meio. Parecia que o espírito não precisava se juntar pessoalmente à batalha. Tem criaturas demais aqui. Devemos esperar a chegada dos outros grupos?
Zhu Ting olhou em volta com nervosismo, já que foram os únicos que saíram na frente, enquanto os outros ficaram muito atrás. Para que esperar? Enquanto Ansem falava, uma raposa prateada pulou no seu ombro. Capítulo 592 – Milagre. Zhu Ting e seu povo ficaram chocados e um pouco inseguros quando viram a vasta série de criaturas poderosas no caminho. A presença delas tampou toda a visão deles, e seus números excederam em muitos 200 que vieram com Ansem. Eles nem eram tão talentosos, então era difícil imaginar o massacre que se desenrolaria. Mesmo que as criaturas fizessem fila e lutassem uma por uma, seria apenas uma questão de tempo até que cada combatente ficasse exausto demais para lutar e acabasse morto. Até mesmo Tio King, o idoso que tinha visto muitas coisas na vida, ficou com um rosto sombrio e não se atreveu a provocar as criaturas quando viu que elas não se moviam. Ansem, no entanto, avançou nas criaturas sozinho, mas outros não tinham certeza se seguiam ou não. No segundo seguinte, Yangman Li, Tio King e Zhu Ting não conseguiram acreditar no que viam. Ansem avançou nas criaturas, que se separaram como um oceano, como se tivessem com medo dele. Elas pareciam assustadas, visto que cada uma saiu do caminho. Sempre que Ansem avançava um passo, uma criatura recuava um. Até mesmo uma cobra titã que tinha 100 metros de comprimento recuou e não ousou atacá-lo. Ver Ansem marchando como um deus era algo estranho. Yangman Li e o resto ficaram com os queixos caídos e quase não conseguiram acreditar no que estavam vendo. Chefe, tá indo pro céu? Zhu Ting seguiu. O Tio Qin e os demais também seguiram, apesar de seus olhares assustados e perplexos. Enquanto seguiam Ansem, as criaturas que estavam perto fugiam assim que se aproximava. Ele era mesmo como uma divindade, causando medo nos ossos de todos os monstros do abrigo. Como ele conseguiu isso? Yangman Li ficou com uma expressão intrigada, quando olhou para Ansem, e não conseguia nem imaginar como fez isso. Tio King parecia um crente talvez um pouco fanático quando olhou para Ansem. Ele é mesmo o sucessor do Mestre An, não é? Olha que poderes místicos que ele tem! Os outros pensavam que estavam testemunhando um milagre absoluto ou até mesmo sonhando. Ansem levou Yangman Li e os demais para o salão espiritual. Ele estava familiarizado com este lugar e não queria perder mais tempo, então se apressou assim que chegou. Não muito longe da muralha do abrigo real, a rainha conseguiu ver tudo e também ficou bastante surpresa. Como ele fez isso? Alguns medicamentos podem repelir certas criaturas, mas essas coisas não funcionam ao enfrentar criaturas sob o comando direto de um espírito. Especialmente, contra um grande número delas. Seu interesse em Ansem aumentou, então se certificou de observar melhor agora. De longe, obviamente. Finalmente, Qixilven conseguiu entrar no abrigo com seu povo e ficou um pouco assustado com o que viu. Havia criaturas em todos os lugares, e em números muito maiores do que enfrentaram no campo de batalha do lado de fora, até havia muitíssimas criaturas de linhagem sagrada esperando por elas. Mas não podia ver aonde Ansem ou seu povo tinha ido e nem podia ver qualquer sinal de luta ou batalha. Era como se eles tivessem dado uma de Odini, desaparecendo sem deixar vestígios. Que estranho! Cadê eles? Qixilven ficou confuso, mas não podia gastar muito tempo pensando nisso. Um grande grupo de criaturas se aproximou, e todos se lançaram em uma batalha aterrorizante contra as criaturas. Neste momento, Ansem e seu povo estavam bem do lado de fora do salão espiritual, onde chegaram sem problemas. Yangman Li queria se beliscar para descobrir se estava sonhando e não pôde deixar de falar, quando viu os espíritos loiro e prateado. Então, eram espíritos gêmeos. Fiquem sentados aí e observem. Deixa com o pai. Ansem treinou a habilidade dupla esvoaçada por mais tempo do que o esperado com o objetivo de derrotar os espíritos gêmeos. Assim, não queria ninguém interferindo, já que queria vencer sozinho. Além disso, as pessoas dos outros abrigos ainda não haviam chegado.
Se derrotassem os espíritos gêmeos cedo demais, diversas criaturas também fugiriam, de modo que a recompensa alcançada por todos seria reduzida. Então queria esperar pela chegada do Qi-Shilven e dos demais antes de derrotar os espíritos. Tio King e os outros já estavam tratando suas palavras como evangelho, então só observaram Ansem avançando nos espíritos gêmeos como se realmente fosse a divindade religiosa deles indo para a batalha. Todos eles foram dominados por uma sensação estranha, no entanto, uma que não conseguiam compreender. Um grande número de criaturas no abrigo real apenas se levantou e viu Ansem começar a lutar com os espíritos gêmeos. Elas não estavam fazendo nada, e era tão inacreditável que seriam chamados de loucos e mentirosos, se contassem essa história para outros que não estavam presentes para ver isso acontecer. Os rins do Ansem estavam cheios de energia e seu coração estava batendo como um trovão rítmico. Seu corpo parecia ter um poder ilimitado. Enquanto empunhava as espadas roxa e prateada, avançando nos espíritos gêmeos sem hesitar. Elas odiavam Ansem e brandiram firmemente suas espadas de ouro e prata para lutar contra o inimigo irritante mais uma vez. Cada ataque chegou como relâmpagos dourados e prateados. Que habilidosas! Não é de admirar porque são espíritos reais. Será que o chefe vai ficar bem? Quando Ju Ting terminou suas palavras, viu Ansem usar suas duas espadas para golpear os espíritos gêmeos com tanta força, que as enviou voando pelo ar. Invencível! Todos pensaram na mesma palavra. A espada e as habilidades poderosas do Ansem deixaram as duas incapazes de contra-atacar. Os espíritos gêmeos até podiam atacar com rapidez e muito poder, só que ele estava sempre um passo à frente. Ambas as mãos empunhavam uma espada, e cada uma estava realizando uma habilidade diferente para lutar contra os espíritos gêmeos. E, com o progredir da batalha, os espíritos gêmeos estavam ficando cada vez mais em desvantagem. O chefe é muito legal. O chefe é o cara. 1 contra 2? Cacete, ele é o melhor. Os jovens observavam começaram a comemorar essa cena surreal. Este deveria ser um campo sangrento de batalha de guerra, mas parecia mais como se estivessem sentados para assistir a um show em uma arena. Os rostos dos espíritos gêmeos pareciam terríveis. Antes, elas poderiam ir contra Ansem sem nenhum problema, mas agora não conseguiam mais acompanhá-lo e estavam recuando toda hora, não conseguiam nem contra-atacar. Foi então que ele correu para o centro do salão espiritual. Do outro lado do abrigo real, havia dezenas de criaturas de elite, e um caminho se formou entre elas quando os corpos de inúmeras criaturas caíram e formaram uma pilha de cadáveres. Ao longo do caminho sangrento, outros agora avançavam tentando encontrar o salão espiritual. O líder dessas pessoas estava coberto por um relâmpago verde e brandia um montante que brilhava, cintilava e crepitava com eletricidade. As criaturas que foram atingidas por esta espada foram enviadas voando para trás, queimadas em carvão pelo fogo aéreo que carregava sua arma. Este grupo de pessoas avançou, desinibidos pelas criaturas que tentaram detê-los. Eram o demônio do trovão e seus homens, contudo, não importava o quão rápido abrissem um caminho, não eram tão rápidos quanto Ansem, que nem mesmo precisava lutar contra as criaturas. Além disso, o demônio do trovão e seu povo não sabiam onde o salão espiritual ficava, de modo que passaram muito tempo procurando, mas ainda não conseguiram encontrar. Foi então que deu de cara com Qi-Shilven. O que você ainda está fazendo aqui? Qi-Shilven foi pego de surpresa. Este abrigo real é muito grande. É fácil se perder. Não conseguimos encontrar o salão espiritual e já vasculhamos o outro lado do abrigo. Então tem que ser por aqui. O demônio do trovão apontou na direção em que estava indo. Bem, vamos logo. Os outros 2 abrigos também estão a caminho, e não podemos deixar que eles cheguem primeiro. Qi-Shilven disse e marchou ao salão espiritual se fundindo com as forças do demônio do trovão. Capítulo 593 – Poder Esmagador. Ingman Li e seu povo seguiram Ansem até o salão espiritual, onde ele usou suas espadas para suprimir totalmente os espíritos gêmeos.
Por causa da torrente incessante de golpes de espada, os espíritos gêmeos não conseguiram ganhar terreno e foram forçados a recuar, recuando cada vez mais. Tem algo sinistro e malévolo nesse Ansem. Ele está no segundo santuário de Deus há menos de um ano, então como já está tão poderoso? De algum jeito, está conseguindo suprimir dois espíritos reais ao mesmo tempo. E quanto ao que aconteceu antes, Zhu Ting olhou de um jeito estranho e parecia estar perturbado por esses pensamentos. Pang! Os espíritos gêmeos foram empurrados para trás o máximo possível, e agora estavam de costas para uma estátua. Os rostos bonitos delas pareciam pálidos e sem esperança. A espada de cobra prateada e a espada divina antiga foram pressionadas nos pescoços delas. Vendo os dois espíritos de joelhos, com olhares lamentáveis e tristes nos rostos, Ansem se sentiu notavelmente feliz, porque quase perdeu a vida e foi gravemente ferido por elas uma vez. Hoje, finalmente foi capaz de virar as marés e recuperar um pouco do orgulho que havia perdido naquele dia. Rápido, mate elas e pegue a pedra espiritual. Alguém gritou lá do fundo. Não tem pressa, vou esperar um pouco mais. Ansem ainda não finalizou os espíritos, apenas deixou as espadas nos pescoços dela, pois queria fornecer mais tempo para que Shilven e o resto matarem mais criaturas para acabarem com uma recompensa maior. Começou a surgir uma dúvida no coração do Shilven, algo que ignorava na maioria das vezes. Com o poder do demônio do trovão e do abrigo Deus Negro, eles certamente eram a força mais forte do campo de gelo. Até pensou que era praticamente garantido que tomaria o abrigo real para si mesmo. Mesmo que Li Xinglun e Felipe quisessem impedi-lo de assumir, qualquer tentativa de retaliação seria inútil, afinal, não havia absolutamente ninguém que pudesse enfrentar o demônio do trovão. Finalmente, Shilven chegou no salão espiritual. Contudo, quando se aproximou da entrada, ficou quase perturbado ao notar a ausência completa de criaturas. Ele ficou preocupado, quando ouviu murmúrios humanos vindos de lá dentro. Shilven e Demônio do Trovão se entreolharam e chegaram à mesma conclusão. Juntos, avançaram para o salão espiritual. Com o resto acompanhando, eles entraram no salão espiritual. Shilven ficou de olhos arregalados quando viu a cena lá dentro. As pessoas que deveriam estar lutando em outro lugar do abrigo espiritual estavam sentadas no salão espiritual. Ansem já estava ao lado de uma estátua, estendendo a mão para agarrar a pedra espiritual que estava cravada dentro. São espíritos gêmeos. Shilven viu Ansem segurando uma espada dourada e outra prateada, que estavam apontadas para os pescoços dos espíritos gêmeos derrotados. Ele não poderia ter ficado mais surpreso. Vendo Ansem pegar as duas pedras espirituais, a garota de cabelos prateados e a de cabelos dourados, então, ajoelharam-se diante dele. Elas baixaram as cabeças sem orgulho de antes e falaram em conjunto. A princesa Lin e a princesa Yan estão dispostas a se submeter e oferecer lealdade absoluta a um novo mestre. Seremos as servas mais fiéis. Todos os outros agora ficaram de pé, olhando para as princesas que estavam ajoelhadas e jurando lealdade para Ansem. Era um par de espíritos princesas. Já era raríssimo ver um espírito real jurar lealdade, mas fazer com que duas jurassem ao mesmo tempo era quase inacreditável. Tinha uma pedra espiritual em cada uma das mãos do Ansem, uma prata e outra dourada. Ele colocou as pedras nas testas da princesa Yin e da princesa Yang, e então se tornaram uma com suas pedras, que desapareceram nelas com uma luz ofuscante. Todos ficaram parados e sem reação, apenas observando. A tomada de um espírito real era algo que pouquíssimas pessoas viriam. Em relação aos espíritos gêmeos, sobretudo, isso era algo que só acontecia uma vez a cada 100 anos, na melhor das hipóteses. Quando os espíritos reais foram tomadas, as criaturas dentro do abrigo perderam o motivo para permanecer e defender o que antes era o lar deles, de modo que fugiram. Pouco tempo depois, Li Xinglun e Felipe chegaram ao salão espiritual. Vocês não deveriam caçar as criaturas? O que estão fazendo aqui? O olhar do Ansem percorreu o rosto de todos, e finalmente caiu no Shilven. Shilven suspirou e falou,
você nasceu com o cu virado para a lua. Deve ter gastado toda a sorte para domar os espíritos gêmeos. De repente, o tom de voz do Kishilvin mudou. Mas você não pode viver dependendo da sorte a vida toda. Vou ficar com este abrigo, ok? Kishilvin, você não se lembra da promessa feita entre a família Tan e Donlin? Ansem manteve o olhar fixo no Kishilvin enquanto falava. A promessa entre Donlin e a família de Tan só se aplica ao abrigo Deus Negro, que não é o caso aqui, não acha? Kishilvin sorriu. Li Xinglun e Felipe se entreolharam, como se estivessem confirmando que estavam prestes a fazer algo em conjunto, só que, de repente, Kishilvin fez um gesto com a mão. Em segundos, inúmeros soldados do abrigo Deus Negro invadiram todos os cantos do salão. Isso é entre mim e An, então quero que não se metam, Kishilvin falou com Li Xinglun e Felipe. Você prometeu que nós três íamos ficar no comando do abrigo. Agora quer ficar com tudo só para si? Felipe falou friamente. Este mundo é reservado para os fortes. Vamos ser honestos, se eu desse para vocês, acham mesmo que aguentariam? Kishilvin, então, deu um sinal para que os evoluídos ao seu redor entrassem em posições de batalha. Havia mais de 40 evoluídos com um nível de aptidão acima de 100. Os rostos do Li Xinglun e Felipe mudaram. Ambos os abrigos tinham apenas 10 evoluídos com um nível de aptidão acima de 100. O abrigo Deus Negro, no entanto, deveria conter apenas 20, então como tinha tantos agora? Era impossível revidar contra tantos evoluídos nesse nível, de modo que só puderam ficar em silêncio. Ian Mali franziu a testa, assim como os seus companheiros. Um batalhão desse nível era suficiente para conquistar uma vitória arrasadora em todo o campo de gelo. No entanto, Kishilvin estava certo, visto que somente os fortes poderiam prosperar e se tornar líderes formidáveis. O poder que ele tinha agora era suficiente para firmar o controle sobre qualquer coisa que desejasse no campo de gelo, qualquer resistência era inútil. A gente era amigos. É uma pena que não concordamos com isso, mas se prometer lealdade a mim e jurar obediência, vou te manter ao meu lado. Nosso relacionamento pode permanecer do jeito que era, exceto que nossos papéis serão invertidos, Kishilvin falou e olhou para Ansem de novo, enquanto tomava controle da situação. Kishilvin, você acha mesmo que esses malucos podem me parar? Ansem acariciou a raposa prateada nos braços e perguntou com toda a calma. Ele sorriu e respondeu, você é mesmo muito poderoso. Reconheço isso e respeito de coração, se é o que teme. Depois disso, Kishilvin apontou para o homem ao seu lado, o demônio do trovão, e falou em seguida, vou assumir que não conhece ele, então vou apresentar. Este é o evoluído mais talentoso do Donlin, o demônio do trovão. Pouquíssimos têm o talento dele. Ele é um aluno bem-sucedido da habilidade núcleo do trovão e também já desbloqueou o primeiro bloqueio genético no segundo santuário de Deus, o que é uma raridade na aliança. Os rostos de todos mudaram e agora olharam com medo para o demônio do trovão. Qualquer um capaz de desbloquear o primeiro bloqueio genético no segundo santuário de Deus era, sem dúvida, um gênio. Ele parecia ter entre 40 e 50 anos, então era uma conquista realmente estarrecedora. O silêncio tomou controle de todo o salão. Kishilvin tinha uma elite que já havia desbloqueado o primeiro bloqueio genético, o que era poder suficiente não só para derrotar os oponentes, mas para pisar completamente neles. O salão nunca esteve tão quieto, quando todos os presentes perceberam a dura realidade. A esperança deles se exauriu, visto que, com este homem presente e seu poder esmagador, o medo de perder tudo no campo de gelo para Kishilvin era muito real. Capítulo 594 – Ridículo. Você me tratou como um irmão mais novo, então vou te tratar como um irmão de verdade, se estiver disposto a me ajudar, Kishilvin falou, enquanto encarava Ansem. Vamos supor que eu fale que vou te ajudar, você acreditaria mesmo nisso? Ansem respondeu, olhando calmamente para Kishilvin. Não vejo razão para não acreditar em você. Mas, tenho uma droga comigo.
Acho que vai gostar. Qi não tinha medo de nada. Ele pegou uma garrafa platina do bolso interno do peito e jogou para Ansem. Ansem pegou a garrafa, abriu e viu inúmeras pílulas com aparência de cristal de fogo, que eram do mesmo tamanho que o olho de um pombo. O que são essas pílulas? Ansem segurou uma das pílulas e olhou para ela na luz. Foi quando notou que o exterior endurecido da pílula continha um líquido ondulante dentro. É uma pílula da criação de gene. Nosso Donlin contém uma fantástica tecnologia genética e biológica, e esse é só um dos nossos produtos. Sua digestão desencadeia mutações genéticas. Tem toda uma chance de ficar mais forte, mas Qi fez uma breve pausa e retornou dizendo logo após, mas também tem a chance dos genes ficarem em caos, só que não precisa se preocupar. Se injetar com um estabilizador genético, poderá estabilizar os genes mutantes, então não vai causar danos ao corpo. Este não é um produto recente que acabou de sair do forno, já está maduro e foi extensivamente desenvolvido. Não vai dar nada errado. Se eu tomar isso, então terei que te ouvir pelo resto da minha vida? Ansem falou com um tom frio, enquanto olhava para a pílula da criação de gene. Não vou mentir, eu não vou tirar o olho em alguém como você por um bom tempo. Afinal, teria pesadelos todas as noites. É por isso que devo te colocar numa coleira assim que possível, disse Qi. Você tem mais de 40 evoluídos com um nível de aptidão física acima de 100 e ainda tem uma elite que desbloqueou o primeiro bloqueio genético. Parece que se esforçou muito para montar esse grupo. Ansem olhou ao redor da sala, observando os rostos de todos os que estavam presentes. Você é muito poderoso, então essas preparações foram necessárias. Se eu não fosse fazer conquistar este abrigo real como o meu, não teria incomodado o demônio do trovão para vir até aqui. Qi sorriu. Você acha essa elitezinha especial no seu meio é invencível? Ansem voltou para acariciar a raposa prateada. Em seguida, ergueu os lábios com um sorriso desdenhoso. Você acabou de me chamar de elitezinha especial. É melhor tomar cuidado com o que fala, garoto. A expressão do demônio do trovão agora mudou, e ele olhou com ferocidade para Ansem, enquanto os raios verdes crepitavam ao redor do seu corpo. Quando todos viram os raios que rodopiavam, estalavam e crepitavam em torno do demônio do trovão, a esperança deles de um final feliz desapareceu. Ele era mesmo uma elite que havia desbloqueado o primeiro bloqueio genético e não era um inimigo que dava para brincar. Senhor Qi, não faz sentido arrastar mais essa conversa tediosa. Se ele não concordar logo, então apenas mate de uma vez. O demônio do trovão manteve o olhar em Ansem enquanto falava com Qi. Por favor, considere. Qi estava ficando irritado. Qual é o problema? Só fui honesto. Uma elite que desbloqueou o primeiro bloqueio genético? Eu deveria ficar com medo ou o quê? Tá me tirando, né? Achou mesmo que esse palhaço me assustaria? Ansem falou com um tom frio. Depois que Ansem disse isso, os rostos de todos se deformaram em descrença. Ninguém esperava que ele teria a audácia de falar algo assim, afinal, mostrar desprezo por uma elite de tão alto nível era quase o mesmo que pedir a morte. Ansem devia ter enlouquecido para chamar uma elite de palhaço. Quer tanto morrer assim, garoto? Os raios agora giravam com ferocidade em torno do demônio do trovão, alguns até estavam crepitando nos seus olhos, de modo que parecia que ficou irritadíssimo com o desrespeito do Ansem. Qi ainda não tinha dado a ordem para atacar, então o demônio do trovão ficou parado. Não me culpe pelo que vai acontecer se continuar com essa teimosia. O rosto do Qi parecia sombrio, quando se virou para olhar o demônio do trovão e depois assentiu. O demônio do trovão já não foi com a cara do Ansem, porque não estava acostumado a ser desprezado por alguém que ainda não tinha desbloqueado o primeiro bloqueio genético, então pensou que ele não sabia o seu lugar. No momento em que Qi assentiu, uma blindagem de raios ferozes cercou o demônio do trovão. Ele foi totalmente consumido pela aura verde formada de raios.
Em seguida, agarrou um raio verde longo e jogou no Ansem como se fosse um dardo. Com a cena aterradora que agora estava se desenrolando, todos recuaram alguns passos para não serem atingidos pelos trovões e relâmpagos do inimigo. O demônio do trovão estava tão brilhante que eles nem conseguiam ver o corpo dele. Tudo o que podia ser ouvido era a pressão turbulenta da estática crepitante dos raios. Ansem, então, viu a lança de raios se aproximando. Esse poder assustador fez o coração de todos palpitar forte e com medo, mas também deixou cada um deles com um pouco de inveja, desejando que um dia pudessem ter tal talento. Todos eles desejavam um dia desbloquear o primeiro bloqueio genético, mas, realisticamente, apenas 1 em 1 milhão provavelmente alcançaria tal status. Só que, no meio da inveja e do medo, todos pensaram que viriam Ansem sendo morto pelo demônio do trovão. Contudo, foi nesse momento que a raposa prateada, que Ansem estava segurando, entrou em ação. Uma nuvem prateada de raios apareceu e aniquilou a lança de raio verde. Em seguida, mais trovões ressoaram no ambiente. Antes que o ressoar pudesse terminar, foi acompanhado por um coro de gritos. O demônio do trovão, que uma vez causou medo nos corações de todos os presentes, agora se encontrava enegrecido e carbonizado. Em seguida, desabou no chão com 3 buracos no seu corpo, feridas profundas o suficiente para revelar seus ossos. Ele se contorceu no chão, incapaz de se levantar. Todos os presentes cagaram de medo, em total descrença ao ver o demônio do trovão se contorcendo no chão. Quando os gritos pararam, o salão espiritual ficou em silêncio. Nem mesmo os sons da respiração podiam ser ouvidos da multidão que observava. De jeito nenhum. Como? O que aconteceu? Como uma elite que desbloqueou o primeiro bloqueio genético foi derrotada por uma raposinha de estimação? Todos ficaram sem palavras, e suas mentes agora ficaram atormentadas com 1000 perguntas diferentes sobre o que acabaram de testemunhar. Tudo o que podiam fazer era olhar para o demônio do trovão, que estava rolando no chão. A cor no rosto de Qixilvin foi drenada, e um arrepio atingiu seu coração, porque não conseguia acreditar que seu trunfo foi derrotado com tanta facilidade. Afinal, ele era uma elite que tinha desbloqueado o primeiro bloqueio genético. Pang! Ansem pegou a raposa prateada e acariciou nos braços mais uma vez. Em seguida, caminhou até o demônio do trovão no chão e o chutou na frente do Qixilvin. Eu falei palhaço? Foi mal, mas esse otário aqui é um insulto aos palhaços. Estava mesmo confiando nele? Ansem olhou para Qixilvin, que agora tinha um rosto pálido. O demônio do trovão, perto dos pés do Qixilvin, estava tossindo sangue. Parecia que estava à beira da morte. Qixilvin e as outras 40 elites ficaram petrificados e não se atreveram a se mover. Os dentes dos presentes estavam rangendo, e seus corpos tremiam de medo e incerteza. Qixilvin devia ter pensado que estava sofrendo um pesadelo inexorável. Ele tinha mais de 40 elites, uma das quais tinha desbloqueado o primeiro bloqueio genético. Esta poderosa formação, que parecia transformar os demais no salão em formiga, agora parecia uma piada lamentável. Sim, era ridículo. Qixilvin acreditava que controlava o poder esmagador necessário para subjugar qualquer inimigo que tentasse impedir seus objetivos e desejos. Agora, achava isso ridículo. Qixilvin pensou que esse homem, que sempre ouvia tudo e nunca dizia não, era estúpido, só que, agora, reverenciava assim como um deus. Não conseguia mais nem olhar nos olhos dele, e tudo o que podia fazer era se borrar de medo. Foi nesse momento que Qixilvin percebeu que Ansem nunca o levou a sério, e que o tempo todo que ficou perto dele, ele deveria estar apenas curtindo a situação cômica. Era como se estivesse observando uma formiga sendo arrogante e tentando intimidar os outros. Seu comportamento era ridículo e todos os seus planos eram infantis. De repente, a confiança do Qixilvin desmoronou, e, assim, ele desabou no chão. Capítulo 595 – Rei dos Campos de Gelo. Pensei que já tinha visto de tudo. Ele é muito forte.
Aquela elite tinha desbloqueado o primeiro bloqueio genético, mas Ansem acabou com a raça dele usando um animal de estimação. Forte demais. O cachorrinho dele devastou a elite com o primeiro gene desbloqueado. Se o seu animal de estimação já é tão forte assim, o quão forte ele deve ser? Que cachorro de estimação? É um gato de estimação. O que quer seja, é forte demais. Só sei que possui uma força divina. Ansem nem precisou fazer nada. Tudo o que ele fez foi conversar até que decidiu acabar com a raça do demônio do trovão. Foi louco demais. Vocês não estavam lá, então não viram o olhar no rosto do Qixilwen e dos seguidores dele. Tinha muito mais que 100 evoluídos lá, 40 deles com um nível de aptidão física acima de 100. Todos eram elites, mas nenhum deles teve coragem de respirar na frente dele. Eles ficaram com medo de fazer qualquer coisa que pudesse irritar Ansem, talvez com medo de ele decidir matar todos de uma só vez. Qixilwen ficou tão assustado que quase teve um ataque cardíaco. Quero ser igual ao Ansem, ele é o exemplo que se deve seguir. Ser como o Ansem? Você não está nem qualificado para ser o animal de estimação dele. Animal de estimação? Acham mesmo que se iguala ao animal de estimação dele? Aquilo pode matar um inimigo com um bloqueio genético desbloqueado. Ansem pode usar vocês como pano de prato, mas, além disso, duvido que ele encontre alguma utilidade para vocês. Bem, uma coisa é certa, o campo de gelo agora é domínio do Ansem. Claro, ele é único. Aposto que nunca encontraria ninguém igual a ele em qualquer outro lugar. E não estou falando apenas do campo de gelo, ele vai ser o melhor em qualquer abrigo que vá. Já vi muita coisa na minha vida, mas acho que nunca fiquei tão animado. É que vocês não viram as expressões daquelas elites poderosas naquele dia. Quando eles viram o que Ansem fez, pareciam crianças se aproximando de um pai abusivo. Após a batalha pelo abrigo real, o campo de gelo sofreu uma mudança drástica, e as 3 facções que governavam o campo de gelo se desmoronaram. Ansem tomou o abrigo real e formou uma aliança com Li Xingmun e Felipe, o que levou à formação de um novo abrigo das deusas. Depois, os 3 exércitos foram então divididos em 4. Ingman Li foi nomeada líder do exército das deusas, Li Xingmun foi colocado no comando do exército da Roda Estrelada, Felipe se tornou o líder do exército do Felipe e, por último, Qixilwen foi nomeado líder do exército do Deus Negro. Ansem permaneceu líder do abrigo das deusas, mas não gostou do título, porque achava que o termo líder o subestimava. No entanto, não matou Qixilwen, porque isso só causaria mais problemas no futuro. Ele também precisava da força dos soldados dele para manter o novo abrigo real em boa operação. Ansem também não temia a possibilidade de ser traído de novo. As 3 facções trabalharam juntas para derrotar o abrigo real, com o abrigo Deus Negro ficando com a maior parte dos benefícios. Mas, por causa da traição tramada por Qixilwen e seus homens, perderam todas as recompensas potenciais, que foram dadas exclusivamente ao Ansem. Qixilwen não recebeu nem mesmo um centavo ou pedaço de carne. Mesmo com todas as suas recompensas sendo tomadas por Ansem, ele não reclamou nem mesmo uma vez. Ficou apenas feliz o suficiente para se afastar com a cabeça ainda grudada no pescoço. Ansem não era mais alguém com que ele tinha coragem de mexer. Ele também deu ao exército das deusas as maiores bênçãos. Se precisassem, poderiam comprar carne de criatura a preços muito baixos, o que implicava no aumento de poder das tropas do seu exército a um ritmo muito mais rápido. E não foi só isso. Seguindo a notícia do seu triunfo diante da traição do Qixilwen, muito mais pessoas vieram se alistar no exército das deusas. Não demorou muito para que os membros alistados no próprio exército do Ansem aumentassem substancialmente. Seu poder militar ainda permanecia atrás dos outros 3, mas logo os superaria nessa nova trajetória. Coma até não aguentar mais. Não poupe nada. Ansem preparou um banquete do tamanho de um caminhão de carne de linhagem sagrada para a arcanja.
Desta vez, Ansem recebeu os corpos de 4 criaturas de linhagem sagrada diferentes. Elas foram mortas pelos Qishilven e Demônio do Trovão, mas foi Ansem quem tomou posse delas. Contudo, o problema era o tamanho gigantesco delas, então assou uma boa parte da carne e começou com a 0. O resto foi dado para a Arcanja, a fim de acelerar seu crescimento. Por causa do desempenho extraordinário da Raposa Prateada, Ansem ficou ansioso para ver como a Arcanja ficaria no modo combate. Além da carne de linhagem sagrada que recebeu, também tinha mais de 100 criaturas mutantes para comer. Sem mencionar os inúmeros cadáveres de criaturas primitivas que recebeu. Era impossível Ansem comer tudo sozinho, então não teve escolha a não ser vender. Afinal, os cadáveres de criaturas vivas não podiam ser mantidos por muito tempo. Ansem ficou só com algumas carnes de criatura mutante para comer. E, com isso, estimou que maximizaria seus pontos de gene mutante dentro de um mês. É uma pena que não dá para levar a Raposa Prateada para caçar, senão, eu também não teria que me preocupar com meus pontos de gene sagrado. Ansem acariciou a Raposa Prateada, que estava descansando nos seus braços, e acabou ficando desapontado. Chefe, fiz a contabilidade. Yanman preparou um livro-razão para Ansem, mas, quando se aproximou para entregar, não conseguiu desviar o olhar da Raposa Prateada. Ela ganhou uma boa reputação para si nos campos de gelo. Afinal, foi o animal de estimação que derrotou uma elite que desbloqueou o bloqueio genético em um único golpe. Era difícil imaginar algo tão pequeno sendo tão poderoso. Yanman já tinha visto a Raposa Prateada antes, mas acreditava que era um animal de estimação comum. Afinal, era um pensamento natural, já que Ansem brincava com ela frequentemente, então nunca imaginou que tivesse poderes tão aterrorizantes. Era uma coisinha assustadora. Ansem deu uma olhada no livro Razão e ficou surpreso ao descobrir que chegou na casa dos bilhões o que recebeu com a venda do excesso de carne nos últimos dias. Se começassem a administrar o abrigo real, a renda que receberiam seria inimaginável. Eles acabariam rivalizando com a renda gerada pelas megacorporações que comandavam planetas inteiros. Claro, não poderia rivalizar com uma megacorporação galáctica, mas Ansem ficou feliz em se contentar com suas projeções atuais. Com este abrigo real, mesmo que ele não levantasse um dedo a partir deste ponto, seria capaz de viver uma vida de luxo absoluto. Mas isso não significava nada para Ansem, porque a riqueza não era seu propósito. O dinheiro era inútil, se não conseguisse alcançar o poder pelo qual estava lutando. Depois que Yanman saiu, Ansem pegou os frascos das pílulas da criação de gene. Na última vez que pegou, a Raposa Prateada mostrou um grande interesse em digerir. Mas Ansem não a deixou comer, pois temia que vários problemas pudessem surgir. Ele não tinha certeza se a mutação genética era uma coisa ruim ou não, mas sabia que era diferente do consumo de carne mutante. A Raposa Prateada estendeu as patas e tentou agarrar a garrafa. Parecia que desejava muito digeri-la. Ansem hesitou por um bom tempo, mas abriu a tampa e colocou na palma da mão, depois cruzou os dedos em um punho para evitar que a Raposa de Prata tomasse, já que ela queria desesperadamente. Tem certeza de que não terá problemas em comer isso? Ansem não tinha certeza se a Raposa Prateada poderia entendê-lo, mesmo assim, perguntou. A Raposa Prateada rapidamente assentiu, como se fosse uma resposta genuína à pergunta. Em seguida, ela se moveu para esfregar a cabeça no punho fechado dele. Ansem parou para pensar por um momento, mas abriu a mão no fim. Num instante, a Raposa Prateada engoliu a pílula. Ele observou a Raposa Prateada atentamente, esperando ansiosamente para ver se ocorria alguma mudança. Obteve uma boa quantidade de estabilizadores genéticos do Qishilven, então, se surgisse um problema, acreditava que conseguiria dar um jeito. Depois de um tempo, a única mudança que notou foi na pelagem da Raposa Prateada. De alguma forma, parecia um pouco mais brilhante. Mas fora isso, nada. A Raposa Prateada tentou agarrar a garrafa vazia, como se ainda estivesse com fome. Ansem pensou,
Parece que os efeitos das pílulas da criação de gene não são fortes o suficiente para fazer a mutagênese em uma supercriatura. Capítulo 596 Mãe Besouro Prateado. Ansem, você é demais! Como fez isso? Se acabou com a raça do povo de Donlin. No comunicador, Tang Zenliu estava olhando para Ansem com admiração. Aquela pessoa no Donlin procurou a família Tang, desejando uma reconciliação com Ansem. Esse dinheiro é pela vida do filho dele. Ansem olhou para a lista do Tang Zenliu e sorriu. O que rolou? Mexeu com o filho dele? Tang Zenliu olhou para Ansem com uma expressão de surpresa. Não fiz nada com o filho dele, ele que veio atrás de mim. Ansem contou para Tang Zenliu a história do que tinha ocorrido no abrigo real. Você está me dizendo que matou um evoluído que desbloqueou o primeiro bloqueio genético? Então quer dizer que você desbloqueou o seu também? Os olhos do Tang Zenliu ficaram arregalados, olhando para o rosto do seu amigo com muita admiração. Quem dera, foi apenas sorte. Meu animal de estimação que é foda. E foi ele que matou o demônio do trovão, disse Ansem, sorrindo. Que tipo de animal de estimação é tão poderoso? Se tiver para vender, compro uns 10. Tang Zenliu brincou com uma risada amigável. Só tem um. Caguei demais para conseguir esse animal de estimação. Tira o olho grande. Ansem riu. Não é de estranhar que ele tá pagando tanto assim. Um evoluído com um bloqueio genético desbloqueado foi morto por você? Ninguém pode ficar no seu caminho de matar Qixilven, se quiser, falou Tang Zenliu. Claro, mas não sou tão burro. Não vou perder meu tempo matando pessoas insignificantes como ele. Eu não ganho nada fazendo isso, é o contrário, pode até me trazer dor de cabeça, já que o povo de Donlin pode querer retaliação também. E não tenho tantas tropas sob meu comando, então preciso usar os homens dele para cuidar do abrigo real por um tempo, enquanto meu próprio exército se expande. Qixilven agora é uma marionete nas cordas, então não preciso ter medo de mais traições. Ele e suas tropas farão as coisas com honestidade e seriedade de agora em diante. Ansem continuou examinando a lista, enquanto falava com Tang Zenliu. Até aceito a compensação que estão oferecendo, mas não quero esses itens aleatórios ou o dinheiro deles. Fala com o povo do Donlin por mim e troque tudo por pílulas da criação de gene. Essas coisas podem matar alguém se der alguma merda. Para que precisa de tantas? Tang Zenliu perguntou, franzindo a testa. Ansem sabia o que Tang Zenliu estava pensando, então sorriu e falou, não se preocupe. Não estou usando essas coisas para prejudicar ninguém. Eu sei usar, mas, de qualquer jeito, fala com eles por mim e consiga essa troca. Ok, vou entrar em contato com eles. Te aviso em alguns dias, eu acho. Após um tempo, Tang Zenliu ainda queria perguntar mais uma vez, seu animal de estimação matou mesmo o demônio do trovão? Bem, tinha muitas pessoas lá. Só rodar pelo campo de gelo que rapidinho você acha uma pessoa que viu. Se não acredita mesmo em mim, por que não pergunta para eles? Nem sequer levantei um dedo. Ansem deu de ombros, enquanto reafirmava o que tinha acontecido. Caralho! Sua sorte é mesmo de dar inveja. Esse animal de estimação deve ser muito apelão para matar alguém que desbloqueou o primeiro bloqueio genético. Por que eu não tenho o cu virado para a lua também? O rosto do Tang Zenliu era um de quase angústia, com a inveja que sentiu por Ansem. Desligando o comunicador, Ansem foi para o abrigo real. As pílulas da criação de gene de Donlin não eram um tipo de mercadoria que poderia ser comprada nos mercados, até porque a aliança proibia sua venda. Dessa forma, não poderia comprar, mesmo se quisesse. Até poderia obter por meio do mercado negro, mas custariam o olho da cara. Assim, obter diretamente da família que era, sem dúvida, a melhor maneira de fazer sua aquisição agora. E se elas pudessem fornecer algum benefício para a raposa prateada, se ela pudesse digerir o bastante? Não tinha mal nenhum em ter mais algumas à sua disposição, de qualquer maneira.
Se fornecessem o seu pedido, Ansem pensou que teria que Sylvain nas palmas das mãos por mais um tempo. Se quisesse mais, poderia procurar por ele e ganhar um desconto de família. Chefe, os besouros prateados do lado de fora do portão continuam lá, eles não vão embora por nada. Tentamos matar alguns e até conseguimos, mas é como se pudessem ressurgir em um instante. Como é que vamos lidar com eles? Felipe viu Ansem passando e expressou sua preocupação com os invasores indesejados. Esse Felipe era bem interessante, porque foi chamado de Felipe por causa do seu apetite enorme por filés. *TL*N, Philp em mandarim significa filé, algo assim. Li Xinglun disse uma vez que a família do Felipe já tinha uma base bem sólida, e ele mesmo era bastante talentoso. Afinal, se não fosse, não poderia ser um líder de gangue nos Campos de Gelo, região que estava dívida em poder. Eu resolvo. Você não precisa fazer nada. Ansem então foi procurar Zero e saiu do abrigo pelo portão principal com ela e a raposa prateada acompanhando. Os evoluídos na estrada passaram direto ou cumprimentaram Ansem e ainda olharam para a raposa prateada. Esse é o animal de estimação que matou o cara com um bloqueio genético desbloqueado. Parece tão comum. Quem teria imaginado que é tão poderosa? Ah, é tão fofa. Que vontade de colocar num potinho e guardar. Ansem estava segurando a raposa prateada quando passou pelo portão, mas quando se aproximou dos besouros, elas não desapareceram no subsolo. Havia tantos que dava até uma tonteira, parecendo até uma lagoa prateada de besouros. Ele se aproximou mais, e parecia que finalmente notaram a presença da raposa prateada, visto que alguns fugiram, enquanto outros escavaram no subsolo o mais rápido que puderam. Esses besouros prateados eram bem estranhos, porque não aparecia um anúncio ao matar um, logo, não tinha como obter uma alma de besta deles, e suas carcaças simplesmente se decompunham sem fornecer nenhuma carne para consumo. Só que o mais curioso era a vasta quantidade deles. Parecia que nunca acabariam, não importando quantos matassem. Ansem segurou a raposa prateada e correu ao redor da área em um ciclo repetido. Onde quer que ele fosse, os besouros prateados desapareciam, mas sempre voltavam quando ele saía. Em seguida, invocou o espírito da princesa Yin, e logo uma bela moça apareceu na sua frente, depois apontou para as criaturas e perguntou: como lido com esses besouros prateados? A princesa Yin piscou os lindos olhos e falou: eles são exatamente criaturas. Bem, se não são criaturas. O que são? Ansem franziu a testa, enquanto perguntava. Afinal, como as criaturas dentro dos abrigos não poderiam ser criaturas? Acho que uma descrição melhor para elas é arma, respondeu a princesa Yin. Explique melhor. Ansem ficou bastante curioso sobre essa revelação, então perguntou mais. Princesa Yin então explicou: tem uma mãe besouro prateado em algum lugar subterrâneo, e ela pode reproduzir sem parar os besouros menores que você vê aqui, mas eles não são descendentes ou filhotes no sentido tradicional, são mais como armas. Ansem finalmente entendeu por que era inútil matá-los, a criatura real que eles procuravam residia no subsolo. A mãe besouro prateado é uma criatura de linhagem sagrada? Ansem perguntou. Sim, confirmou a princesa Yin. Ansem olhou em volta e, enquanto franzia a testa, perguntou: como encontro ela? Não consigo controlar ela, como antes, então não sei. Mas uma aproximação mais ou menos com base nos buracos profundos escavados, eles geralmente vivem em torno de 500 metros abaixo da superfície. 500 metros. Ansem franziu ainda mais as sobrancelhas. Não tinha como ser capaz de perfurar 500 metros no subsolo para lutar contra uma mãe besouro prateado de linhagem sagrada. Porém, gastaria muitos recursos com pessoas matando os atuais todos os dias, caso não a matasse. E ele seria o que mais pagaria, portanto, não queria isso. Não é difícil matar a mãe besouro prateado. Eu consigo fazer isso com a minha irmã, a princesa Yin piscou seus olhos lindos. Perfeito, então.
Ansem não pensou duas vezes e imediatamente invocou a princesa Yang. As gêmeas graciosas, uma com cabelos prateados e a outra com cabelos dourados, apareceram na frente dele, então não pôde deixar de engolir em seco, enquanto testemunhava a presença delas diante dele, lado a lado. Era uma visão deslumbrante. Capítulo 597 Convite. Ansem não conseguia tirar os olhos da princesa Yin e da princesa Yang. A princesa sereia tinha a capacidade de controlar o palácio de cristal, então se perguntou se alguma dessas princesas também possuía alguma habilidade especial também. A princesa Yin e a princesa Yang se entreolharam e ergueram suas espadas juntas, produzindo duas luzes, uma prateada e outra dourada. Em seguida, em um piscar de olhos, as duas se fundiram e se tornaram uma nova mulher com roupas douradas e uma armadura prateada. Uma íris era dourada e a outra prateada. Uma mão agarrou uma espada prateada, enquanto a outra uma dourada. Elas se fundiram e viraram um espírito só? Ansem olhou para essa nova dama espiritual em que se transformaram. Ele ficou intrigado, incapaz de entender por que não fizeram isso antes, quando lutou contra elas no salão espiritual. Em seguida, observou o espírito feminino indo até as rachaduras no chão, de onde os besouros prateados rastejavam para fora. Depois, estendeu sua espada prateada e jogou no buraco. Então, com sua espada dourada restante, ela girou e rodou no ar. Em breve, Ansem de repente sentiu o chão começar a estrondar como um terremoto, enquanto um ruído estridente soou debaixo da terra e nuvens de poeira saíram da fenda como um tubo de escape sujo. Bum! A dama espiritual continuou brandindo a espada dourada, enquanto a espada prateada sacudia e retornava do buraco. Como se fosse magia, flutuou no ar e girou em torno da dama espiritual de maneira semelhante à espada dourada, até chegar à mão que aguardava seu retorno. Mestre, a mãe Besouro Prateado morreu, a dama espiritual reportou para Ansem. No entanto, o relatório não foi necessário, pois já sabia do resultado por causa da notificação recebida. A princesa Yin e a princesa Ig mataram a mãe Besouro Prateado. A alma da besta não foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Os besouros prateados eram redondos, mas agora pareciam flores murchas, pois desmoronaram sem vidas e aos montes no chão, rapidamente se decompondo e sumindo. Como é bom ter alguém para fazer o trabalho sujo, Ansem abriu os olhos e olhou para a dama espiritual com admiração. Mestre, é uma habilidade da espada Yin Yang, não trabalho sujo. A dama corrigiu Ansem sem mostrar nenhum humor. Por que não usaram essa habilidade nas vezes que lutamos? Ansem perguntou com curiosidade. Combinar Yin e Yang não aumenta nosso poder. Só me permite usar essa habilidade de espada em particular, a princesa Yin Yang explicou. Ah, é por isso. Se é assim, então é melhor ficarem separadas. Ansem acreditava que ter duas mulheres era melhor do que uma, então recomendou que permanecessem como princesa Yin e princesa Yang. Em seguida, ele se preparou para retornar ao abrigo, mas acabou vendo uma sombra aparecer detrás de uma geleira. Quando deu uma olhada mais de perto, notou que era a rainha. Ela olhou para a raposa prateada nos braços do Ansem e nem sequer olhou para ele. Por que está aqui? Ansem franziu a testa, olhando para a rainha com alarme, porque não tinha certeza se poderia vencer, se ela veio atrás da raposa prateada. Embora a raposa prateada fosse poderosa, ainda era apenas um filhote. Seu poder não estava nem perto do que um dia poderia se tornar. Enfrentar um evoluído comum que tinha desbloqueado o primeiro bloqueio genético parecia ser tranquilo, mas a ideia de enfrentar a rainha deixou Ansem incerto. A raposa prateada olhou de volta para a rainha do mesmo jeito que olhou para Shui e Quan pela primeira vez. A rainha então se virou para olhar para Ansem e falou, seu animal de estimação parece ser muito especial. De qual nível é? De linhagem sagrada, Ansem respondeu imediatamente, sem hesitar na mentira. Ele sabia que a rainha queria caçar supercriaturas, mas ainda não sabia se já tinha conseguido. Por causa disso, Ansem não queria dizer mais nada.
A rainha continuou olhando atentamente para Ansem, mas não falou nada. Em seguida, voltou seu olhar para a raposa prateada e falou: sabia que existe ainda mais um nível acima das criaturas de linhagem sagrada? Formei uma equipe composta por pessoas que cada uma desbloqueou o primeiro bloqueio genético. Nosso propósito é caçar as criaturas desse nível. Está interessado? Ainda não desbloqueei meu primeiro bloqueio genético, então pensei que não estava qualificado para me juntar a você, disse Ansem. Com esse animal de estimação ao seu lado, acho que é muito qualificado. A rainha apontou para a raposa prateada. É melhor deixar quieto. Acho que não tenho a habilidade de ir com você. Não posso contar com um animal de estimação para me manter vivo. Além disso, a existência dessas criaturas não passa de um mito. Você matou alguma para confirmar? Ansem perguntou. A rainha não respondeu. Tudo o que falou foi: bem, o convite está sempre aberto. Se mudar de ideia, me procure por meio da Pink. E então ela saiu tão rápido quanto apareceu. A rainha pensou que a criatura que Ansem possuía era uma super criatura, mas nunca tinha matado uma antes. Portanto, não podia ter certeza e tudo o que podia fazer era adivinhar. Depois de 100 anos de desenvolvimento, os humanos estavam ficando cada vez mais poderosos no segundo santuário de Deus. Ainda assim, os que podiam desbloquear o bloqueio genético no segundo santuário de Deus eram raríssimos. A rainha passou muito tempo tentando reunir esses indivíduos, e apesar de tentar o seu melhor, só conseguiu convidar 7. A maioria deles tinha seu próprio território, então encontrar 7 pessoas por conta própria era bastante impressionante. Contudo, mesmo com uma equipe de poder tão poderosa, ainda não conseguiam matar aquelas acima das criaturas de linhagem sagrada. Tais inimigos tinham as mesmas habilidades, mas o nível de poder era várias vezes mais forte. De acordo com suas estimativas, para os humanos desbloquearem o primeiro bloqueio genético, o nível de aptidão física teria que chegar a 300, o que também era o nível de um ser celestial. Assim que esse nível era atingido e um bloqueio genético era desbloqueado, só então poderiam ser capazes de enfrentar uma super criatura. Mas tudo isso era quase impossível de alcançar no segundo santuário de Deus. Para matar criaturas assim, os humanos precisariam de números e teriam que cooperar. Só que nenhuma facção conseguiu se unir e derrotar uma até agora. E, no que diz respeito ao animal de estimação do Ansem, a rainha ficou cativada por ela. Ele podia não ter matado uma super criatura, mas como conseguiu domar uma? Se ele contasse que já tinha derrotado uma super criatura, ela não teria acreditado nele. Ansem até podia ser poderoso, só que ainda não tinha desbloqueado o bloqueio genético, de modo que não poderia sobreviver sozinho contra uma pessoa com um bloqueio genético desbloqueado. Assim, certamente não poderia enfrentar uma super criatura. A rainha considerou que o animal de estimação dele podia ser uma alma de besta de linhagem sagrada de variante furiosa. Embora as chances fossem pequenas, isso poderia ser o que lhe deu habilidades especiais. Mas a raposa prateada não era uma alma de besta, o que significava que tinha que ser uma super criatura. Como alguém poderia julgar seu ceticismo? Afinal, ninguém era conhecido por domar uma criatura antes. Apenas aqueles de quem se fala em lendas. A razão pela qual a rainha o convidou foi porque testemunhou o poder da raposa prateada e dele juntos. Ela costumava ensinar Ansem, então conseguia avaliar com mais precisão o quanto tinha evoluído e até que ponto ainda poderia evoluir. Seu potencial e o provável curso de seu futuro eram assustadoramente impressionantes. Se desbloqueasse o primeiro bloqueio genético, seria um mestre assustador e um inimigo aterrorizante. A rainha ficou ansiosa para ter alguém assim no seu grupo o mais rápido possível. Capítulo 598 – Desbloqueando o bloqueio genético. Tinha uma grande montanha do outro lado do abrigo real. No entanto, não havia neve além dela. Por outro lado, existia outro abrigo real lá, controlado por outra facção, cujo dono já tinha desbloqueado o primeiro bloqueio genético. Desenvolver um abrigo do outro lado era uma coisa dificílima.
A grande montanha no meio era chamada de Montanha do Diabo, e era ocupada por várias criaturas poderosas. As encostas eram ásperas, acidentadas e íngremes, o que deixava qualquer lutador naquele terreno em grande desvantagem. Apenas pouquíssimas pessoas eram capacitadas para caçar lá, mas até mesmo elas nunca se aventuravam muito a fundo. Quando o demônio do trovão viajou pela Montanha do Diabo, até mesmo ele tomou a rota mais longa para evitar as zonas mais perigosas daquele lugar. De acordo com o que Qixilven disse, o dono do abrigo real perto da Montanha do Diabo, chamado Lu Rui, era o capitão da Força Reserva do Sangue Azul. Ele era um homem poderoso e, mesmo tendo desbloqueado o primeiro bloqueio genético, tinha um abismo significativo de poder entre ele e o demônio do trovão. Ansem não tinha tantas pessoas quanto gostaria, e a força de trabalho do seu lado quase não era suficiente para manter o abrigo real em operação. Sua falta de tropas foi o que o levou a cooperar com os outros para conquistar o abrigo real. Agora que tinha conquistado os campos de gelo, com a Montanha do Diabo nas costas para proteção, já era praticamente um rei dos campos de gelo. Se fosse capaz de manter o domínio da região e permanecer em sua posição atual, ganharia muito dinheiro. Ansem. Supercorpo, Rei Espírito. Estágio, evoluído. Expectativa de vida, 300. Requisito para a evolução do supercorpo, 100 pontos de gene. Pontos de gene obtidos, 100 pontos de gene comum. 100 pontos de gene primitivo. 100 pontos de gene mutante. 39 pontos de gene sagrado. Ansem se beneficiou muito do ataque ao abrigo real, de modo que maximizou os pontos de gene mutante e melhorou também os pontos de gene sagrado, totalizando agora 39 pontos. Agora, se fosse medir seu nível de aptidão física com base nos genes que possuía, ficaria por volta de 150, mas isso não foi por causa do treinamento. Este número era igual aos evoluídos do topo. Se Ansem atingisse o estágio transcendente, poderia ascender para se tornar um ser celestial com um nível de aptidão física de 300. Porém, Ji Yanran falou que quanto maior a aptidão física antes de se tornar um transcendente, melhor. Logo, não tinha necessidade de apressar o processo. Por agora, o objetivo principal do Ansem era desbloquear o bloqueio genético. Afinal, se não conseguisse, não faria diferença a sua aptidão física ser maior do que a dos evoluídos que já tinham desbloqueado, visto que ainda ficaria em desvantagem e sua capacidade de executar habilidade seria significativamente reduzida. Não consegui terminar o primeiro nível do Sutra Dongguan no tempo que eu queria, então talvez seja melhor dar outra chance para a pele de Jade. Espero que nenhum problema ocorra. Ansem, com uma determinação renovada, decidiu tentar a pele de Jade mais uma vez. Quando desbloqueou o primeiro nível da pele de Jade, deveria ter desbloqueado o bloqueio genético também, mas isso não ocorreu. Ansem sabia que a sua versão da pele de Jade tinha algum problema, só que a habilidade mudou um pouco desde que absorveu os poderes de gelo do Shuei Quan. Talvez por meio de mais prática, seria capaz de desbloquear o bloqueio genético desta vez. Contudo, o que mais preocupava Ansem era a possibilidade da sua pele de Jade trazer efeitos colaterais negativos. A última coisa que queria era acabar com o coração frio como o povo da família Shuei. Seria impossível matar as supercriaturas sem desbloquear o seu bloqueio genético. Ansem tinha o Sutra Dongguan, o que significava que não tinha muito medo de tentar a sorte com a pele de Jade mais uma vez. Voltando à aliança, entrou em uma sala de treinamento e começou a praticar. Quando executou a pele de Jade, o ar congelante emanou das suas células. Com o gelo percorrendo suas veias, seu corpo parecia que estava sendo purificado. Uma maior sensação de clareza dominou a mente dele, e ele discerniu o mundo inteiro de uma perspectiva diferente. No entanto, não sabia exatamente qual era a natureza dessa mudança. As emoções humanas eram ditadas pela ganância, ciúme, luxúria e desejo. Só que as coisas eram diferentes sob os efeitos da pele de Jade. A associação do Ansem com esses pilares da emoção humana parecia estar morrendo um pouco, suas emoções estavam ficando mais frias.
Algo que deixou Ansem interessado, estranhamente interessado. Sua visão, olfato, paladar, toque e audição também melhoraram, mas foi a amplificação substancial do seu sexto sentido que o surpreendeu. Ansem agora podia ouvir vozes vindas de outra sala de treinamento, o que não conseguia antes. Ele não sentia frio, mas seu corpo de alguma forma estava frio. Sua mente ficou mais à vontade, e suas emoções pareciam estar desaparecendo ao ponto que quase não se sentia mais humano. As células do seu corpo estavam lutando, quase gemendo. Era como se elas estivessem agora algemadas. Ansem nunca se sentiu tão restringido antes. E quando esses sentimentos ficaram mais intensos, seu corpo começou a entrar em pânico, e ele queria quebrar as correntes que o prendiam. Ele sentiu que estava tocando o primeiro bloqueio genético e reconheceu que a pele de Jade estava diferente de antes. Não importava o quanto tivesse treinado no passado, nunca chegou perto da sensação que sentia agora. Ansem chegou à conclusão que desbloquearia o primeiro bloqueio genético se continuasse. Mas, quanto mais avançava, mais suas emoções eram removidas dele. Agora, ficou com medo de se tornar algo como um androide, programado para ganhar poder por qualquer meio necessário, tudo sem um coração. Ele tinha medo de que, se desbloqueasse o bloqueio genético, não restaria nada do seu antigo eu. Simplesmente, seria uma casca de um ser humano, alguém até mesmo pior do que a família Shue. Pelo menos, eles ainda possuíam algum tipo de emoção. Neste momento, Ansem não conseguia sentir nada, não sentia felicidade, tristeza ou nem mesmo raiva. Se usasse a pele de Jade para desbloquear o bloqueio genético, corria o risco de nunca mais sentir emoções de novo. Suas células estavam lutando, e seu sexto sentido continuava evoluindo. Em seguida, sentiu seu corpo encolher, como se fosse ficar preso por 1000 anos. Mal podia esperar para se libertar de qualquer força assombrosa que sufocava a liberdade do seu ser. O Sutra Dongguan me despertou na última vez que executei a pele de Jade. Só que agora não está fazendo nada. Será que é porque não estou em perigo desta vez? Ou talvez eu precise pressionar mais e tentar de verdade. Sob os efeitos do seu senso aparentemente desumano de apatia, Ansem começou a atacar seu primeiro bloqueio genético. Todas as células em seu ser começaram a se enfurecer, queimando com uma sensação de poder que nunca sentiu antes. Era como empurrar contra uma força invisível com poder incomensurável. Por causa disso, seus dentes começaram a cerrar e seu corpo a tremer. Mas, apesar da contorção das células, sua mente estava calma e fria como uma estátua de mármore. E foi assim que ele ficou lá, sentado e imóvel. Seu sexto sentido estava ficando ainda mais aguçado agora e continuava a evoluir cada vez mais. Ao mesmo tempo, a mente dele conjurou uma imagem estranha, porque agora podia ver, através das paredes, as pessoas na próxima sala de treinamento. Ansem sabia que isso ocorreu não porque foi dotado da visão de raio-x, mas por causa do crescimento acelerado do seu sétimo sentido. Apenas ouvindo os sons, o olho da mente poderia construir uma imagem retratando exatamente o que estava acontecendo na próxima câmara. Essa era a natureza do sétimo sentido, a capacidade de uma pessoa de analisar o tempo e o espaço, em suas formas passada, presente e futura. O sétimo sentido do Ansem era mais forte do que o da maioria das pessoas, e agora melhorou por uma ordem de magnitude, ficando mais afiado do que a lâmina mais afiada. De repente, o som do chão quebrado enviou uma onda de choque através do corpo dele, ele sentiu algo dentro dele quebrando. Em seguida, foi dominado por uma sensação de libertação, como se tivesse se libertado depois de ficar 1000 anos preso. Ele estava se sentindo incandescente, como se pudesse comandar os céus, voar ou, até mesmo, como se tivesse renascido como um anjo. Capítulo 599 – Capacidade estranha de sentidos. O conhecimento Laya Vishna, que é comum a todos os seres conscientes, é puro e está acima do mundo, o que é igual ao Nirvana. Ansem não recebeu nenhum novo poder de gelo depois de desbloquear o primeiro bloqueio genético, mas sua força física aumentou drasticamente.
E essa nem foi a dádiva mais importante que recebeu. Mais importante ainda, seu sétimo sentido tinha recebido amplificações massivas. Havia atingido a proficiência máxima que um humano poderia alcançar, o que deu uma sensação estranha. Não sabia como explicar, mas agora podia ver o mundo de uma perspectiva diferente, isto é, podia ver as coisas como nunca as tinha visto antes. Ansem não podia dizer que mudanças futuras esse talento traria, mas talvez fosse por causa de sua aptidão que realmente não desbloqueou totalmente o bloqueio genético. Ele sentiu como se tivesse desbloqueado, ao mesmo tempo que sentiu como se não tivesse. Era uma sensação desconhecida que não sabia como escrever. Ansem saiu da sala de treinamento com o bloqueio genético aberto e, conforme caminha, sentia como se as paredes ao seu redor estivessem se desintegrando. Ele era capaz de ver tudo, além do que qualquer olho humano podia ver, mas também sentiu como se seu corpo estivesse sendo envolvido em gelo. Som, temperatura, luz, essas coisas e muito mais se tornaram regras simples de dedução adicional na sua mente. Sua visão agora era tão perfeita que, mesmo fechando os olhos, ainda podia ver o que estava à sua frente. Que irado! Essa sensação é foda demais! Ansem queria ficar feliz, mas, estranhamente, era incapaz de sentir qualquer emoção em particular. Parecia que tudo era pressuposto e quase esperado, o que anulava a necessidade de ficar explicitamente surpreendido ou feliz. Enquanto Ansem continuava andando, de repente notou uma mulher tirando as roupas. Era Anne, que tinha pernas longas, pele branca como leite e seios enormes. Ele conseguia ver tudo. Mas, quando Ansem prestou mais atenção, notou que tinha uma parede separando os dois, e que Anne estava, na verdade, no vestuário dela. Era uma parede grossa como qualquer outra, mas sua visão fornecia uma imagem mais nítida do que qualquer aparelho de visão térmica poderia. Contudo, Ansem não sentiu nenhuma sensação de prazer nessa situação atual. Ele viu o corpo de violão da Anne, mas sentiu como se estivesse vendo um manequim, então só olhou de vislumbre, mas depois se virou e continuou seu caminho. Ele caminhou ao redor da base e notou uma dor invadindo sua cabeça. Sabia que seu nível de aptidão física teria dificuldade em suportar o bloqueio genético desbloqueado. Portanto, saiu desse modo para evitar mais dor. Seu corpo reverteu para seus sentimentos anteriores de estar restringido, e ele perdeu os sentidos incríveis, que o inundaram agorinha. Sua aptidão voltou ao normal e seu sétimo sentido enfraqueceu. Não ganhei nenhum poder elemental, mas curti. Nada mal. Ansem finalmente sorriu. Depois de desativar o bloqueio genético, suas emoções voltaram ao normal. Ele não se sentia mais como um dos monstros sem coração da família Shué. Agora, estava de volta ao seu antigo eu animado. Que tipo de poder eu receberia se tivesse desbloqueado o bloqueio genético do Sutra Dongguan? Teria sido melhor do que o da pele de Jade, isso é certeza, previu Ansem. Além disso, qual será que é o meu nível em comparação com os evoluídos que já desbloquearam o bloqueio genético? Ansem sabia que a pele de Jade basicamente aumentava o talento e as habilidades atuais que seu corpo possuía, sem nada mais. Portanto, não tinha certeza de como se sairia em uma luta, indo contra aqueles com poderes elementares. Voltando para seu quarto, Ansem ligou para Wang Fu Pinkin. Logo depois, o comunicador do outro lado foi atendido, e a imagem dela preencheu a tela. Ansem quase sangrou pelo nariz. Wang Fu Pinkin estava usando apenas um vestido de pijama muito fino, que revelava muita pele. Até certo ponto, era até mesmo possível ver através do tecido. Nem tudo dava para ver, mas o que podia ser visto era sedutor e um pouco provocador. Sim, por que me ligou? Certeza que ligou por algum motivo. E duvido que seja para ver como estou. Parecia que Wang Fu Pinkin se inclinou de propósito para a frente, mostrando para Ansem uma imagem em tela cheia da parte separando os seus seios perfeitos. A rainha falou para te chamar quando eu precisar falar com ela. Os lábios do Ansem podiam estar se movendo, mas seu olhar não. Afinal, não faria nenhum mal dar uma olhada. Percebendo o olhar sem vergonha,
Wang Fu Pinkin ficou um pouco desconfortável, de modo que arregalou os olhos para encarar Ansem e agarrou um casaco para cobrir seu corpo. Em seguida, falou: "Por que está procurando a rainha? Fala para ela que depois de pensar muito, decidi me juntar à equipe dela", Ansem falou. Agora que tinha desbloqueado com sucesso seu bloqueio genético e com sua aptidão no topo, não precisava se preocupar em não estar em pé de igualdade com os outros da equipe da rainha. Ele ficou ansioso para ver que tipo de super criatura eles estavam caçando. Ansem sabia que era extremamente difícil caçar uma super criatura sozinho, então cooperar com os outros não era algo que desaprovava. Seguindo a rainha, sem dúvidas teria a oportunidade de testemunhar os verdadeiros poderes que as super criaturas detinham. Afinal, a raposa prateada era apenas um filhote, e sua força ficava aquém em comparação com uma totalmente adulta. Ela te convidou para a equipe dela? Wang Fu Pinkin olhou com surpresa. Ela não te contou? Ansem agora olhou de um jeito estranho. Rainha falou para Ansem procurar Wang Fu Pinkin quando estivesse pronto para se juntar à equipe dela, então era justo que assumisse que ela saberia sobre o acordo. Dessa forma, ficou surpreso ao saber que sua amiga não estava ciente. Uma pessoa como ela não fala muito comigo, Wang Fu Pinkin falou e, depois de uma breve pausa, continuou, mas ela é uma mulher tão orgulhosa que nem dá atenção para as pessoas comuns. Lembro que alguns evoluídos pediram para entrar na equipe dela, e até tinham desbloqueado o bloqueio genético e tudo mais, mas foram todos recusados, então por que ela convidou pessoalmente alguém como você? Tô até achando difícil de acreditar. Você deve ser muito charmoso. Não tenho nada de especial. Ainda não sou o presidente, então tenho um longo caminho a percorrer antes de chegar ao topo. Ansem empinou o nariz enquanto falava. Wang Fu Pinkin já tinha se acostumado ao narcisismo descarado dele, então não deu bola. Bem, vou ao menos avisar ela. Só que sobre quando você vai receber uma resposta. Não faço ideia. Tudo depende do humor dela. De qualquer forma, obrigado. Quando eu me aposentar do exército, te pago uma coxinha com uma coquinha. Ansem sorriu. Tá bom, vou cobrar mesmo. Wang Fu Pinkin sorriu de volta para ele. Após a chamada, Ansem foi a um saguão de teste, porque queria ver seu nível de poder agora que tinha desbloqueado o bloqueio genético. Para fazer um teste completo, Ansem foi a um saguão de testes exclusivo na base do exército, não o comum, mas o da comunidade virtual. Em seguida, selecionou a força desejada para o teste e entrou na sala de teste. Lá dentro, um ciborgue meio humano apareceu na frente dele. Este droide, projetado exclusivamente para testes de combate, foi construído para se assemelhar a um humano. Na verdade, era composto por muitos outros robôs menores. O droide se desfragmentava depois de receber uma certa quantia de dano, só que podia se reconstruir rapidamente. Capítulo 600 – Visão dos Deuses. Depois de ver Ansem entrar em um saguão de testes, ele estava observando de novo todos os movimentos dele. Rapidamente, ela foi para a sala de observação para que pudesse ver o desempenho dele. O teste que Ansem estava realizando foi projetado para medir com precisão a destreza das habilidades. Ele nunca tinha feito esse teste antes, então N realmente não sabia qual era direito o nível dele. Dessa forma, N não perderia essa chance de espionar. Mas, devido à dificuldade que Ansem tinha selecionado, ela acabou ficando um pouco decepcionada. Ele tinha escolhido um nível de dificuldade de 100, o que significava que Ansem só precisava ter uma aptidão física de 100 pontos para vencer. N já sabia que a aptidão física dele estava bem acima de 100. De qualquer jeito, decidiu continuar observando visto que já estava lá. Ansem não tinha escolhido uma dificuldade maior porque sabia sobre os olhos curiosos e que qualquer um poderia assistir da sala de observação. Afinal, ainda não queria revelar sua verdadeira força. O objetivo principal do Ansem no saguão de testes era equilibrar e ultrapassar os limites dos novos sentidos especiais que ganhou por desbloquear o bloqueio genético. Portanto,
Não precisava selecionar uma dificuldade mais difícil, de qualquer maneira. Ansem esmagou bem rápido o droide, que se reconstruiu rapidamente como dois. Em seguida, destruiu de novo os dois robôs, que também se duplicaram. Quando os quatro apareceram diante dele, Ansem rapidamente os cortou, de modo que surgiram 8 agora, e ele continuou dessa forma. Ansem destruiu os robôs com facilidade. Depois de assistir por mais um tempo, o rosto de ele começou a ficar pesado. A dificuldade que Ansem tinha selecionado podia não ser alta, mas a maneira como estava cortando os droides era especial. Ela não percebeu no início, mas franziu a cara após um tempo. Esses droides foram configurados para se duplicar quando eram derrotados, o que significava que quanto mais Ansem destruísse, mais teria. E quanto mais droides tivesse, mais ataques teria que lidar. Ao contrário dos humanos, eles eram sistemáticos e não precisavam pensar, isso também significava que tinha menos margem para erros. Esses robôs quase não cometiam erros, e a precisão deles excedia em muito a capacidade e confiança dos seres humanos, só que os ataques deles não representavam nenhum risco para Ansem, e o jeito como cortava os droides surpreendeu N. Ansem, apesar de se esquivar e evitar cada ataque, nem se virou para ver os ataques que vinham em sua direção, conseguindo destruir cada droide atrás dele com precisão. Até mesmo quando muitos droides tentaram atacá-lo ao mesmo tempo, não teve que se virar para se esquivar e atacar de volta. N quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Era como se Ansem tivesse olhos na parte de trás da cabeça. Força e velocidade eram coisas que poderiam ser vigorosamente treinadas e aprimoradas, mas isso era algo novo para N, que não tinha certeza de como tinha desenvolvido esse poder. Pelo que estava testemunhando, ela também não acreditava que tal precisão pudesse vir de uma análise rápida e precisa do ruído na sala. Ansem não cometeu um único erro, ele era impecável. Era como se tivesse ensaiado isso antes, porque sabia cada movimento que cada droide faria. N não acreditava que ela mesma era capaz de tal feito. Com o passar do tempo, Ansem parecia ficar cada vez melhor. Era como se tivesse alcançado a visão dos deuses e fosse capaz de ver o futuro e predeterminar onde e quando cada droide atacaria. Combinado com o Sutra Dongguan, Ansem habilitou o que poderia ser melhor descrito como um modo profeta. Cada ataque diante dele parecia fútil, dando a sensação que só seria acertado se o ataque estivesse na velocidade da luz. 32 robôs eram o máximo permitido dentro da sala ao mesmo tempo. Mesmo com um número tão grande, nenhum deles conseguiu sequer colocar um dedo no Ansem. Ele aniquilou cada um deles, e tudo o que precisou foi um soco, seus punhos deslizaram prelos exteriores metálicos com quase nenhuma resistência. N franziu tanto as sobrancelhas, que parecia que foram amarradas em um laço. Ela achava que Ansem parecia diferente, mas não conseguia explicar como, de modo que ficou confusa. N queria informar Ji-Rosen imediatamente sobre o que acabou de testemunhar. Mas, conforme continuou assistindo, nem sabia como ela poderia articular a magnitude insana da precisão do Ansem ao lutar. Depois que terminou seus testes, ele rapidamente deixou o saguão. N, no entanto, permaneceu na sala de observação com uma gravação da prática dele, pois estava ansiosa para reassistir e rever o que acabou de ver. Ansem ficou muito impressionado com suas habilidades recém-descobertas após o desbloqueio do bloqueio genético. Ele não tinha recebido nenhum poder especial, como o poder elemental, mas suas novas capacidades fariam uma diferença massiva. Ele até pensou que seu poder era foda. Também apreciou como seus poderes eram discretos à primeira vista, visto que ninguém seria capaz de dizer que ele realmente desbloqueou o primeiro bloqueio genético. Assim, pensou que isso poderia ser muito benéfico em alguma hora. Voltando ao abrigo, descobriu que Zhu Ting estava procurando por ele. Chefe, encontrei uma criatura de linhagem sagrada. Me ajuda a matar ela. Claro, Ansem concordou, em parte devido ao fato de que ainda se sentia culpado pelo que fez Zhu Ting passar com os cogumelos vermelhos. Também concordou em ir sem pedir alguma coisa em troca.
Mesmo que caçar criaturas de linhagem sagrada não fosse seu foco agora, seria muito mais fácil visto que desbloqueou o primeiro bloqueio genético. Ele também imaginou que poderia até mesmo fazer uma viagem ao fundo do mar, caçar livremente nas profundezas do oceano e aumentar os pontos de gene sagrado, além de aprimorar a arcanja a uma taxa rápida. Após o acordo rápido, Zhu Ting levou Ansem à Montanha do Diabo, mas ele franziu a testa e falou: "Desde quando você vem à Montanha do Diabo?" O demônio do trovão e seu povo costumavam contar histórias sobre as criaturas que habitavam a Montanha do Diabo e as habilidades especiais que possuíam. Era um lugar muito perigoso para se aventurar. "Não se preocupe, só observei do pé da montanha. Não sou nem doido de atravessar as encostas traiçoeiras", explicou Zhu Ting. Ansem assentiu em resposta e não disse muito. Incerto do que estava por vir, ele estava pelo menos confiante em sua capacidade de escapar das garras de uma super criatura, agora que tinha desbloqueado o bloqueio genético. Nem todas as super criaturas perseguiam ativamente os humanos e tentavam matar assim que viam, então Ansem pensou que ficariam bem se ficassem fora do caminho delas. As encostas da montanha não estavam geladas e nevadas. Em vez disso, estavam envoltas em verdes férteis e pontilhadas com árvores magníficas. "Chefe, bem ali." Zhu Ting não estava mentindo e apontou para uma colina peculiar após começar a escalada na Montanha do Diabo. A colina que estava apontando ficava na Montanha do Diabo na fronteira do campo de gelo. Ansem seguiu Zhu Ting e os conduziu até uma pequena colina escarpada, onde algumas videiras e árvores prosperavam no topo. Quando chegaram ao meio da colina, uma criatura que parecia um lagarto chamou a atenção deles. Estava comendo as videiras que atravessavam um penhasco que se conectava com o topo da colina. Ansem olhou para a criatura, que tinha um tamanho considerável. Tinha cerca de 1 metro de comprimento e, em vez de escamas, possuía uma pele azul e bonita. Parecia uma criatura perfeita para comer. "Esta colina pode não ser muito alta, mas vai ser difícil lutar contra ela na lateral do penhasco, onde ela está comendo agora", disse Ansem, depois de observá-la por um tempo. "Se fosse uma tarefa fácil, eu não teria pedido a sua ajuda." "Tem algum plano?" Zhu Ting perguntou. "Tenho." "Espere aqui." Ansem falou e invocou a armadura de escamas de sangue. Depois pisou com força na lateral do penhasco e começou a correr. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já. Link na descrição do vídeo.